Bem-vindos ao sexto episódio do Avalia Connect, um webcast com experts do mercado de investimentos em tecnologia. Hoje eu vou ter o prazer de conversar com uma das profissionais que eu mais admiro no mercado brasileiro e a gente vai bater um papo sobre o mundo das adquiridas. A Ingrid Bart é COO do Linkerbank, atual presidente da Associação Brasileira de Startups e board member dos comitês de Open Banking do Banco Central e representante do Brasil no G20. Ao longo desse episódio, a gente vai discutir a experiência dela em ter fundado e ter feito o exit do Linkerbank para a OMI em 2021, assim como desafios e tendências do ecossistema de inovação em startups no Brasil. Seja você um experiente em M&A, um veterano da indústria de tecnologia ou simplesmente um curioso sobre o assunto, a gente espera que esse webcast forneça informações valiosas e uma compreensão mais profunda dos desafios e das recompensas desse campo fascinante. Olá, Oi, Ingrid, tudo bom? tudo bem com você? Tudo bem também. Eu já passei para o pessoal aqui como vai funcionar a dinâmica, mas posso relembrar, então, no lado direito, embaixo, a gente tem um bate-papo, que é um chat aberto. Deixei as pessoas fazerem perguntas. Essa live vai ficar gravada, então, normalmente a gente acaba recebendo perguntas depois que ela fica gravada e que ela é disponibilizada no YouTube. Mas, para quem for entrando, se eles tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, a gente deixa elas separadas. Se não tiverem muito a ver com o tema, ou se elas acabarem sendo respondidas na sua fala, a gente deixa elas, a gente passa por elas, e no finalzinho, nos últimos 15 minutos do nosso bate-papo, a gente passa por cima das que ficarem faltando, tá bom? Fechadíssimo. Bom, eu já te apresentei com seus últimos cargos, né? Então, eu já falei um pouco cada hora muda muito, você usa muitos chapéus. E aí, na verdade, o foco dessa conversa de hoje vai acabar sendo em cima dentro do Linker e da aquisição via OMI, mas também do ecossistema de startups no Brasil, e acho que consigo te dar um contraponto também no sistema europeu, aqui, principalmente Londres, né? União Europeia um pouquinho, a gente não é mais da União Europeia, mas estamos aqui. E eu queria começar, na verdade, te perguntando o que foi o trigger para você falar, putz, eu quero ser fundadora de um banco digital para empreendedores? Acho que não foi uma coisa só, tá? Bom, primeiro, oi todo mundo, muito obrigada pelo convite, pela oportunidade, eu adoro falar, então, eu adoro trocar ideias, eu adoro me comunicando, então, para mim é uma super oportunidade legal. Obrigada, Camila. Ah, eu, eh, eu brinco que, assim, a jornada empreendedora, no meu caso, não foi um caminho muito óbvio. Então, eu vim de mercado corporativo, trabalhei em banco de investimento a vida inteira. Em 2016, eu finalizei uma MBA e foi muito esse MBA que me influenciou a sair do mercado corporativo da maneira que eu conhecia, né, em banco de investimento. Naquele momento, eu sabia o que eu não queria, mas eu não sabia o que eu queria. Eu tive até uma ideia, assim, mais ou menos, será que eu vou para a empresa de tecnologia, ser executiva de empresa de tecnologia? Mas até então eu também não sabia que tipo de função que eu queria, porque é, eu só conheci o mercado financeiro da minha vida, né? Eu atendi grandes empresas lá, só que eu sempre fui de produtos financeiros. E aí, assim, você vai para uma empresa de tecnologia fazer o quê? Você vai para financeiro? Não, eu nunca fui tesoureira. Nunca trabalhei na parte financeira. Ah, beleza, você vai para a parte comercial? Tá, mas eu nunca tinha trabalhado vendendo outra coisa que não seja produtos financeiros. Então, eu tinha uma vaga noção de que eu queria, sim, para a área de tecnologia. Não me sentia, nunca me senti uma empreendedora, então, até então, não ia ser empreendedora. E fui, assim, como eu não tinha muita ideia, fui fazer um mini sabático pela Ásia. Fui morar na Ásia sozinha, mochilão, perrengues. Eu tinha passagem de ida e passagem de volta, então eu pude assim, experimentar muita coisa legal. E como eu estava muito tempo na mesma função, conversando com as mesmas, me relacionando com as mesmas pessoas, com os mesmos assuntos, as mesmas opiniões, pegando o mesmo caminho do trabalho para casa, da casa para o trabalho, frequentando os mesmos restaurantes, assim, eu tenho uma massa dentro de mim que é muito difícil você pensar coisas diferentes quando você está fazendo a mesma coisa o tempo inteiro. Verdade. E aí, foi muito especial essa viagem para mim, porque eu consegui me reconectar com várias coisas que eu tinha esquecido que eu gostava. E me reconectar também com a minha personalidade. E parece meio good vibes, né, falar esse tipo de coisa assim, mas de fato, quando você está dentro do ambiente corporativo, você acaba assumindo muitas personalidades que às vezes não são a sua.
Então, nessa questão de reconectar, eu me reconectei com uma Ingrid criativa, uma Ingrid muito ativa, uma Ingrid que gosta de fazer várias coisas ao mesmo tempo, que precisa fazer várias coisas ao mesmo tempo, porque eu sou hiperativa, diagnosticada, então eu sou, que a gente fala de neurodivergente. Eu me sentia muitas vezes mutilando essa minha multidisciplinaridade para caber dentro de uma cultura que não promovia ser múltipla. Não promovia você fazer várias coisas ao mesmo tempo. Você tinha que fazer aquilo, você não era incentivado, e tudo bem, não tem certo e errado. Mas para mim não funcionou. E isso que para muitas pessoas pode ser um defeito, para mim é um superpoder. Porque além de me deixar mais calma como uma pessoa imperativa, me ajuda a canalizar muito a energia que eu tenho, me ajuda a me manter assim. Eu faço melhor quando eu tenho várias coisas para fazer ao mesmo tempo, eu faço melhor quando eu estou em um ritmo mais acelerado, eu sou melhor dessa forma. Então, naquele momento foi muito importante para eu reconectar tudo isso, né, que são características minhas, que não tem certo e errado, as pessoas são diferentes, então é só tipo, aceitar que você é diferente. E nesse meio do caminho eu tive a oportunidade de entrar no Neon, que foi meu primeiro pezinho em fintech, então eu brinco que eu tive a oportunidade de empreender a conta gotas, né? Empreender ali passinho por passinho, porque eu não estava empreendendo, eu não era sócia, mas eu tinha um cargo de gestão e eu pude criar muito, entender muito do que fazer e do que não fazer, né? Que depois, mais na frente, foi muito útil para mim. E aí, eu fui vendo que, assim, eu queria fazer alguma coisa pelas minhas próprias pernas. Então, acho que isso foi a primeira, respondendo a sua pergunta agora de maneira mais direta, esse foi o primeiro estado que deu. Tipo, poxa, se eu estivesse fazendo com as minhas pernas, talvez eu faria melhor. Eu não tomaria essa decisão. Eu seguiria por um caminho diferente. E isso foi me despertando, assim, uma inquietação de falar, por que eu não faço? Eu faria melhor. Eu faria, tipo... assim, as coisas que eu fazia davam muito resultado, não sendo meu trabalho, meu business, né? A minha empresa. E se fosse a minha empresa? Tipo, aonde é que eu ia conseguir chegar se fosse a minha empresa seguindo com aquilo que eu achava que era certo, a estratégia que eu definisse? Eu acho que foi aí que começou a despertar um pouco essa minha vontade de fazer com as próprias pernas. Mas faltava, acho que aquele empurrãozinho de cima, sabe? Não sei se você já pulou de bungee jump, né? Mas eu já entendi demais, assim, acho que parte um pouco do mesma história que a sua. Que antes de fazer essa viagem pra Ásia, você trabalhou quase 10 anos no JP Morgan, né? Foi. Banco de investimento americano, é um banco grande, então o ritmo é totalmente diferente. Então, eu imaginei aí indo pro Neon. Na época que você foi pro Neon, eles tinham uma cultura bem mais de startup, assim, ou era bem diferente, né? Assim. Era completamente cultura de startup. Era bem interessante, assim, porque eu entrei, já tinha uns 40 pessoas, 50 pessoas. 40, 50. Começo. Bem no começo, começo de 2017. Eles ainda não tinham recebido nem o primeiro investimento no Series A. Tá. Eles eram acabados tudo, né, Ingrid? Você acaba fazendo tudo. Se vira, tipo, jurídico, contabilidade, parcerias, venda, tudo. É muito legal, porque meu primeiro dia, eu lembro como se fosse hoje, assim. Eu entrei, né? E não tinha ninguém. Assim, porque a área é meio que eu, né? Então, gente, onde é que eu vou sentar, né? Porque eu entrei meio que sozinha e fui construindo a área lá também, que era a área de pessoa jurídica, era a conta de APJ. E eu virei e falei assim, onde é que eu sento? Por uma pessoa. Aí ele virou pra mim e falou assim, onde você quiser. Muito fora da caixa da própria pessoa que trabalhou assim. Tinha sua mesa, suas coisas, sua estação, seu prédio, né? É muita liberdade. E ele falou assim, tá. E cadê meu computador, né? Tipo, tá. Não, acho que ali naquele armário. Fala com o CTO. CTO pra pegar o computador, não com o departamento de TI, né? O RH, enfim. Então, é interessante, assim, esse choque. Mas eu me adaptei super bem, porque é um estilo, acho que, agora eu sei, né? Mas era um estilo de coisa que eu tava buscando mesmo, sabe?
Sim. essa independência. Eu acho que é um pouco dessa independência, assim. E aí, então, o Linkerbank, ele nasceu meio que de uma dor que você já tinha mapeado enquanto você estava no Neon, e aí falou, putz, então eu consigo fazer algo que, de repente, é voltado para PJ, voltado para empreendedores, que eu vejo que tem um nicho muito grande, e vou, então, me jogar, vou empreender, vou fazer. É isso, basicamente. Mas aí eu tava falando que faltava aquele empurrãozinho, né? E aí, no meio do caminho, assim, eu fiquei 1 ano e 3 meses no Neon. Aí eu aceitei uma proposta para ir para Foxbit, onde eu fui diretora de blockchain durante pouquinho tempo, assim, alguns meses. E o empurrãozinho que eu tive, que foi para empreender, foi eu conheci o meu atual sócio, né, que antes foi apresentado por um amigo em comum nosso. E a gente ficou super amigo, assim. Ele falava que queria empreender com PJ no Brasil, ele morou muito tempo nos Estados Unidos, eu super ajudei ele. Legal. E aí um dia ele me chamou pra gente tomar um café e falou, cara, eu vou fazer, vamos fazer? Arrasou, eu gosto muito Não do dava, entende? é. Aí eu, vamos. E aí, a menina era no dia seguinte, tipo, eu já tava empreendendo, assim, foi basicamente isso. A gente não tinha nada, a gente não tinha nada. A gente não tinha nome, não tinha CNPJ, não tinha nada de nada de nada. Tinham 2 pessoas e uma vontade de empreender, e foi esse empurrãozinho que eu brinco, que eu tive, porque eu não sei se sozinha, falando assim, eu vou empreender sozinha, sabe? Tipo, eu teria ido empreender. Mas como eu tinha alguém louco o suficiente para empreender. Pra aceitar, né. Como você acha que foi isso pra vocês, assim, o seu sócio tendo uma vivência de mercado americano que eu acho que eu posso estar muito errada, você me corrige que você sabe mais do mercado brasileiro do que eu, mas eu vejo muito o mercado brasileiro bebendo muito do mercado de inovação americano, né. Então, uma vez eu vi de um grande executivo de uma empresa de tecnologia, que no Brasil a gente copia e adapta tecnologia muito bem, mas é muito difícil a gente fazer uma coisa super inovadora por si só. Eu discordo um pouco, mas eu vejo isso na grande massa, assim, acontece. Acontece, assim. Você acha que vocês acabaram sendo bastante influenciados pelo que ele viveu nos Estados Unidos e falar: "Putz, já vi dar certo lá, vai dar certo aqui, vamos tentar", ou foi totalmente: "Vamos começar do zero, Brasil, e ver as dores daqui"? Cara, eu discordo, assim, Muito. veementemente dessa afirmação. E eu vou explicar por quê. Depende do segmento de startup. Hum, Fintech, o Brasil, assim, o Brasil é precursor. sim. Pode até ser que uma ou outra tendência tenha se configurado, mas como é uma coisa que depende muito de regulação local, depende muito do apetite do regulador de abrir o mercado, depende muito das necessidades das pessoas aqui no Brasil. Então, vou dar um exemplo. Nos Estados Unidos, eles ainda, 2023, usam cheque. É verdade. O Open Finance, que a gente meio que copiou o conceito de UK, Hum, aqui no Brasil tem 7 vezes mais compartilhamentos do que o Open Finance de UK. Por quê? Porque a nossa necessidade ela é muito maior do que a necessidade de UK, de digitalizar, de impacto através das finanças, de democratização de crédito, de acesso. Então, assim, mercado de fintech, a gente não só lidera essa questão de inovação, como a gente também é muito peculiar, é muito nosso ecossistema, e esse ecossistema é que está servindo de base para outros ecossistemas, até falando de pagamentos instantâneos e Open Finance. A gente é case de sucesso mundial de Open Finance, e na América Latina a gente está dando aula. é. Esse é uma coisa que eu acho que é interessante você trazer, porque muitas vezes eu vejo o brasileiro com uma síndrome de vira-lata, sabe? Às vezes Realmente. já fora não fala muito Horrível. das coisas que tem que são boas do Brasil, né? E o Banco Central do Brasil, olhando, por exemplo, até comparando com o UK, né? A FCA aqui e o Banco Central, ele não é tão aberto a dialogar com o mercado, eu acho. Eles são muito reativos, né? Então, eles até têm aqueles sandboxes que você pode aplicar e fazer parte de um período de 3 meses experimental até você ter uma permit, dar uma licença para operar, mas eu acho que pelo que eu vejo no Brasil em si, e o órgão regulador, eu vejo muito mais aberto a dialogar e, assim, extremamente competente para executar, né. Que é uma coisa que é totalmente diferente de outros bancos que ficam meio que correndo, porque a gente sabe que inovação e regulamentação, às vezes, não anda junto, né. A inovação anda e a regulamentação tem que meio que correr atrás para ver se que consegue circular. E no Brasil eu vejo que não, que realmente fora que é um país continental, então, assim, tem um número de consumidores muito grande, então você consegue ser uma empresa muito relevante, que talvez na Europa você não conseguiria, né. Exato. Não, e aí eu tô pegando a parte de fintech,
É. Concordo com tudo que você falou. Mas tem segmento que a gente é bom em copy-paste mesmo. Hum. E E tudo tudo bem. bem. É. Não tem problema nenhum, mas tem outros segmentos, por exemplo, que é muito peculiar de cada geografia. Então, não dá para você afirmar esse tipo de coisa, porque, assim, tem muitas variáveis nesse sentido, e eu não concordo com isso, que a gente é muito bom em copiar e colar, porque, de novo, tem alguns segmentos que a gente está dando aula. Olha que interessante. E falando só um pouco nessa questão do síndrome de vira-lata, né? Que eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso. Eu tô tendo a oportunidade de representar o Brasil no G20. Ah, sim. G20, 19 nações, mais União Europeia, tá? E a primeira reunião foi agora em janeiro. E eu fui, assim, com a maior síndrome da impostora, versão Brasil, que já existiu em mim. Porque pensa que é um grupo de engajamento específico para startups. A gente tinha que fazer um pitch do nosso ecossistema de startups, todos esses países, né? E aí eu fui pensando, poxa, Brasil, imagina, né? O nosso ecossistema, eu acho que ainda não é tão evoluído quanto vários outros ecossistemas. Claramente, a gente tem ecossistemas que são outliers, por exemplo, até pelo número de pessoas, né? Você tem os Estados Unidos, que é precursor, outlier, porque, poxa, a indústria acabou nascendo lá. Mas você tem Índia e China, que de fato estão na frente do Brasil, até pelo número de pessoas, pelo investimento que eles fizeram em tecnologia e inovação ao longo dos anos. Mas o Brasil, com todos os nossos desafios que de fato a gente está entre os 5, 6 primeiros ecossistemas de startups do G20. Nossa, isso é muito importante, né? Eu acho que a gente não tem nem E a essa gente gente não analisa, sabe né? disso. É. A gente não sabe disso. E o problema da gente saber disso não é só por uma questão de autoestima, é porque a gente não vem de Brasil. É. As poucas oportunidades que a gente tem de falar de Brasil, a gente fala mal. Eu tive recentemente a oportunidade de conversar com alguns fundos que vieram, gringos que vieram para cá, fundos pequenos de outros países, e eu dividi o painel com mais 2 brasileiros para falar dessa indústria de startups entre capital. E aí, quando a gente estava alinhando quais eram as perguntas e tal, uma das perguntas, a primeira pergunta que queriam me fazer é quais são os desafios e dificuldades de se empreender no Brasil? Não, não, a gente tem uma oportunidade de falar do ecossistema brasileiro, a gente vai falar de desafio, de problema, É, né? Não, tem problema que dignidade. fazer um inverso, mas só para mostrar como é a nossa cabeça. A gente, tipo, não só tem uma síndrome de vira-lata, como a gente não fala bem do país. A gente é muito bom em falar mal do país. Então, as poucas oportunidades que a gente ainda tem, que eu espero que cresça, a gente tem que usar positivamente para falar, cara, todo mundo tem problema, o mundo inteiro tem problema. Cara, falar especificamente da Índia, que é presidente do G20 esse ano. A Índia tem problemas sociais seríssimos. E quando você vê um indiano falando do ecossistema de startups da Índia, parece que você está no paraíso. Primeiro, No pedacinho do céu. Porque, cara, eles se empenham em falar as coisas boas que eles estão fazendo. Porque, de novo, problema todo mundo tem. Ninguém quer saber de problema. Se você quer fazer negócio, você tem que falar que está funcionando. que vendeu. Então, a gente tem muito problema. Eu ainda sei lá, eu não batizei essa síndrome, que não é a síndrome de vira-lata. Porque a síndrome de vira-lata, você se sente um lixo, a gente já sabe. Mas a gente tem uma outra síndrome que você se sente um lixo, você só fala mal, entendeu? É Então, assim, verdade. a gente tem que mudar isso. E agora a gente está tendo uma janela de oportunidade muito especial para o ecossistema brasileiro de uma maneira geral. Brasil, ano que vem, é presidente do G20. A COP vai ser no Brasil em 2025, vai ser em Belém do Pará. Tem a questão de energia limpa, Amazônia, que assim, nem começou ainda, a gente ainda vai ver, tem inúmeros projetos incríveis que a gente está fazendo. Tem a oportunidade, por exemplo, de levar pautas importantes para destravar a inovação no país direto para a presidência, através do Conselhão. Então, assim, é uma janela de oportunidade que agora é a hora da gente se movimentar, falar bem de Brasil, fazer os contatos certos e mostrar o excelente trabalho que a gente está fazendo, porque
Se a gente aproveitar bem essa oportunidade, a gente vai brilhar muito, muito. Isso é muito legal de ouvir, porque querendo ou não, eu acho que quando a gente fala do Brasil aqui, pelo menos no Reino Unido, não sei se você também percebeu isso, grande parte das pessoas entende que o Brasil realmente é o líder da América Latina, mas eles não sabem nada sobre a gente, né? Eles sabem assim, é um país gigante, mas assim, ok. Às vezes eles acabam vendo o que acontece na televisão, que a gente também não se orgulha muito, mas eles não sabem muito sobre o ecossistema de inovação em si, ou nomes de unicórnios, eles sabem que tem. E a gente teve um avanço muito grande nos últimos 5 anos, né? A gente partiu de 0 a o quê? 26, 27, 30 unicórnios. Tem muitos países na Europa que nem sonham nisso, né? E assim, tem. Em 5 anos, com todos os nossos desafios, principalmente de educação tecnológica. Sim. Você vê que, de repente, para o empreendedor no Brasil, o que será que falta, assim, para a gente cada vez mais não sei se passar um otimismo, não sei se a gente tem, se é certo falar esse otimismo, porque eu vejo cada vez mais fundos estrangeiros grandes, né? A gente tem fundos soberanos de Singapura, por exemplo, colocando recursos de empresas no Brasil, seja Temasek, seja GIC, você vê investindo pesado, outros fundos grandes também nos Estados Unidos abrindo escritório em São Paulo, porque querem ter representatividade lá. Ainda falta, de repente, uma desassociação desses mercados mais naturais, assim, que seria fundos europeus para, sei lá, fundos asiáticos, fundos indianos, não sei, que também são, de repente, não sabem tanto mais sobre o Brasil, mas que vale a pena, de repente, tentar trazer esses caras para dentro. Eu acho que a gente precisa fazer roadshow de Brasil. Uhum. Todas as indústrias precisam se esforçar, e aí eu tô falando todas as indústrias, até no próprio ecossistema, tá? Então, assim, tô falando de startup, cara, vamos fazer roadshow de startups brasileiras de sucesso, o que tá funcionando, o que tá dando certo, quais são as oportunidades. A gente tá falando de fundo, pô, o que é a oportunidade? Tipo, vai fazer roadshow de Brasil, vai vender Brasil, tem que vender Brasil. Os empreendedores, os fundos, as pessoas de ecossistema, a gente tem que vender Brasil. A gente não vende. E não é que assim, a gente está fazendo pouco. A gente não faz. Eu tive a oportunidade de ouvir de uma das pessoas de uma delegação lá no G20, e eu nunca vou esquecer disso. Eu vou sempre falar sobre isso, porque me toca na cara mesmo, no sentido positivo de como falta informação, né? E ele falou assim, não, porque todo mundo gosta do Brasil, todo mundo fala de Brasil, quer conversar, senta na mesa, acha todo mundo simpático, sorridente, calor, carnaval, futebol, mas ninguém lembra de você para fazer negócio, de vocês para fazer negócio. Ninguém lembra de vocês para fazer negócio. Cara, é difícil dormir depois de ouvir, né? Entende? Se esforçando loucamente para fazer negócio, falta passar essa mensagem, sabe? Que, cara, e de novo, todo mundo tem problema, todo mundo. Seja de uma maneira, seja de outra. Até o mercado americano, que pra gente é muito referência, tem um monte de problema. Seja, por exemplo, a carga tributária lá, que é altíssima. Seja até questões sociais, de falar, por exemplo, São Francisco, o que está acontecendo lá, tipo, eles focam nisso. Não, eles não focam nisso. Eles focam nas coisas boas e que são fáceis de fazer negócio lá. Sim. Então, é essa mudança que a gente tem que fazer. E é isso que eu acho que falta. Assim, vender Brasil. A gente precisa vender Brasil. A notícia ruim vai chegar. Fiquem tranquilos. Ninguém precisa vender notícia ruim, porque ela chega. O que tá faltando chegar são as coisas boas. São as notícias boas, entendeu? Entendi. É verdade, faz sentido. Porque eu tava até olhando, antes da nossa conversa, até dei uma olhada no site do Brasil, porque acho que é uma coisa que, por exemplo, muitos brasileiros que querem empreender fora do país, às vezes incorporam a empresa fora, a primeira coisa que a gente olha é a facilidade de você conseguir visto, número de contas, principalmente fintech, você começa a procurar alguns índices, né? E no Brasil, a gente tem evoluído muito nos últimos anos, assim, em termos até de maturidade do consumidor, né? Então tem muita oportunidade ainda. Eu vejo que no Reino Unido, por exemplo, o mercado de pagamentos ele é muito saturado. E aí, quando você fala que tem o Pix, por exemplo, para eles falam, nossa, o que é o Pix? Porque tem muita empresa aqui que faz pagamento por QR Code. E aí, a empresa só faz isso, pagamento por QR Code. E a gente, não, mas isso já tá embutido na minha conta. Aí você abre, olha eles assim, nossa, isso acontece. É uma coisa muito, muito longe, assim, para eles pensarem, sabe? E a gente tem isso já dentro de casa e o público e já fica massificado. As pessoas já usam, é muito fácil você conseguir ter uma abertura dentro de um país que é continental, e depois para você ir para a América Latina, tem uma questão que eu estava conversando com uma pessoa hoje mais cedo,
que não é tão difícil, né, assim, porque o público latino tem relativamente uma cultura mais parecida, porque aqui se você fala com o Reino Unido é totalmente diferente da França, totalmente diferente do nórdico, totalmente diferente de um francês, então para você até expandir pra Europa, eles têm uma dificuldade grande. E talvez nos Estados Unidos, por ter também um mercado consumidor gigante, também ser um país continental, eles consigam de repente expandir e ficar um pouco mais maduros de forma mais rápida, que é a grande dificuldade das empresas do Reino Unido, né, a expansão e ir para outros mercados. Eles ficam presos com pensamento de ilha mesmo, e a gente tem uma oportunidade gigante e acaba não vendendo, né. Exato. Exato. Bom, mas é muito interessante isso. Mas voltando para o Linker, o que eu queria te perguntar é, quando vocês montaram o Linker, você pensava em carregar isso até o IPO, vocês dois? Ou vocês já tinham pensado, vou montar isso até um certo momento, mas talvez a gente vá ser abordado por um estratégico, e se formos, está na mesa a gente negociar. Então, ao longo da história do LinkedIn, foi assim, eu gosto de lembrar isso, assim, foi um tempo muito curto, foram 3 anos da fundação até a venda. Isso não é normal, tá, gente? Então, assim, se você não vendeu a sua empresa está tudo bem. Mas não fica chateado, fica calmo. Que o normal mesmo, tipo, é 5, 6, até mais tempo. Mas ao longo desses 3 anos, por incrível que pareça, a gente foi procurar por algumas empresas para compra. Eu lembro que até o primeiro ano do Linker, a gente mal tinha produto ainda. A gente mal tinha lançado, a gente nem tinha lançado o produto no mercado, a gente já era procurado por algumas empresas meio com esse viés de fazer um M&A, fazer uma JV de repente. Só que nunca fez sentido pra gente, né? Então, assim, poxa, a gente queria lançar o produto, a gente queria amadurecer, a gente queria, tipo, a gente seguir com a estratégia, né? E, assim, e não tem problema também, cada um, né? Mas eu acho que até então, a venda não era algo tão próximo, tá? Pelo próprio tempo do LinkedIn e tal, mas em 21, é muito legal isso, porque assim, meio que consolidou que a gente estava no caminho certo, porque a gente teve ali algumas sondagens com relação à venda. Já é uma validação, né, pra vocês. Tipo, eu tô indo no caminho certo, se já gerou interesse, pelo menos alguma coisa certa a gente tá fazendo. Exato, mas a gente olhava com bastante respeito, não, legal, poxa, que legal, mas não fazia sentido. Até que veio a OMIE, porque a OMIE é um software de gestão para pequena e média empresa, que é muito espírito do Linker. Tem muito, assim, os valores da OMIE são muito parecidos com os valores do Linker. Marcelo Lombardo é um cara, assim, que eu particularmente tenho uma admiração gigante. É o tipo de empreendedor que eu acho legal, porque é um cara muito gente como a gente, sabe? Muito aberto, é um cara que gosta do que faz, então, assim, dá gosto de ver o Marcelo, e sem buchetagem, sabe? Tipo, é um cara preto no branco, você sabe que ele vai ser sincero, ele tem uma vibe muito parecida com a gente, tem essa questão de também querer impactar a sociedade de maneira grande. Então, fez sentido naquele momento. Legal. E aí a gente culminou na venda. Mas não, respondendo a pergunta de maneira objetiva, não era inicialmente a intenção de quando a gente começou a empreender. Não, eu acho que não é também. A última vez. É bom que a gente pegou vocês, sabe, pra entrevistar agora, que foi 3 anos até a aquisição, que foi 2021, né? E no último episódio a gente conversou com a Ana Sestac, que vendeu a Autodoc pra Âmbar, e aí também foi assim, 18 anos. Então aí tem um lote diferente para as pessoas pegarem também, que teve gente que acabou construindo a empresa durante quase 2 décadas, e tem pessoal que acaba conseguindo, até por serem mercados diferentes, mais apetites diferentes. E agora tendo o boom também, acho que vocês conseguiram vender em 2021, justo quando estava um boom de pagamentos, fintech super em alta, todos os fundos, todas as empresas olhando também o mercado e vendo possibilidade de quem estava fazendo isso bem, né? E aí acabou culminando. E como que foi, Ingrid, o approach, assim, de onde que vocês acabaram conhecendo? Ele já conheciam vocês? Já tinham mapeado vocês antes? Já tinha rolado uma conversa antes? Como que foi esse approach? Começou por mim, foi muito interessante, porque veio uma pessoa da minha, né, que cuida da área de M&A, veio por mim e tal,
E como eu falei, assim, a gente não tava aberto, sabe? A gente tava com a nossa série A aberta. E aí eu conversei e tal, e falei com eles e tal. Aí ele me mandou, eu lembro que um NDA, eu já os conhecia, tá? Conhecia de mercado, mas o mercado de fintech acaba sendo super pequenininho, né? E aí, tipo, me mandaram um NDA e tal, eu mandei pro meu sócio. Eu falei, ó, mais um sondando a gente e tal, não sei o quê. Putz, deixamos meio assim, né? Assim, pois é. E aí eles foram e acessaram direto o meu sócio também, tipo, o Marcelo me acessou no LinkedIn, acessou o meu sócio também, e aí a gente começou a conversa de fato, porque aí meio que a gente viu que o negócio era bem sério, assim, eles foram super agressivos nesse sentido, positivamente, falar, não, a gente realmente quer conversar com vocês. E foi assim que aconteceu. Foi meio que um pouco para cada lado, sabe? Sim, vocês eram o target deles, já sabiam que eles queriam vocês de alguma forma e era, tipo, tentar. Ah, isso é legal. E pra vocês, assim, durante o deal, antes do deal, tinha algum desafio de tech que pra vocês era uma coisa, putz, de repente vocês pensavam em fazer um M&A vocês mais pra frente, pra crescer, ou vocês mapeavam tecnologia dentro como uma forma de, é o nosso maior asset, ou então vai ser um problema mais pra frente, a gente vai lidando. Não era nosso maior asset mesmo, porque assim, por mais que hoje em dia seja mais fácil você construir uma conta digital PJ, é muito difícil, gente, né? Uma conta digital de qualquer tipo, PF, PJ, quando eu vejo alguém que fala que, ai não, fintech é fácil, fintech tá na moda, porque tem um monte de conta digital por aí. Cara, um unicórnio morre cada vez que uma pessoa fala isso, sabe? Verdade, verdade. Um anjo perde as asas no céu, porque assim, é extremamente difícil. Os profissionais qualificados são bem difíceis no sentido de eles são disputados pelos grandes bancos. É. Na parte de tecnologia cara, então assim, você tem que ter segurança de banco sem ser banco, muitas vezes. Ah, então, assim, o custo de você não só construir, mas manter é altíssimo. Então, assim, e os riscos também são muito grandes, né? Então, eu acho que o nosso maior asset é o Linker de fato, assim, é tudo que a gente construiu, porque por mais, assim, mais fácil que esteja, por mais bem que as services que a gente tenha, ainda é muito difícil, é extremamente desafiador. Sim, uma vez eu tive uma conversa com um desenvolvedor quando eu era empreendedora aqui, a gente falava pra ele, é só um botão. Aí ele falava assim, sabe o que tem por trás de um botão? Aí ele mostrava por trás, era uma teia de aranha, assim, era todas as possíveis decisões, o que era colocado em compensação, cobrança e por aí vai, assim. Quando a gente olha, acho que por trás do aplicativo, por mais que a interface seja, tem que ser, né, simples, porque essa é a proposta, você está simplificando um negócio que é complexo, como uma startup ou como uma fintech, é realmente todo um arcabouço robusto por trás, né? Então realmente não é fácil. E pra vocês, então, beleza. Sentaram pra conversar com Linker e Omie. E eu sempre falei Omie errado, eu sempre falei Omi, então é bom que você Não, mas você sabe que é não binário. Não é? É tipo o linker, a linker. É não binário. Você fala do jeito que você acha que deve. Mas eu aprendi que dentro da OMIE que era OMIE. Omie. Ah, Eu tá. só falo OMIE. Bom, Inclusive a gente chama homem, tá? Então, é? tá mal. Ah, que bom. Sempre falei Omi, é bom, tudo bem. Sentaram pra conversar e aí começou a andar super rápido. Vocês dois se sentiram preparados pra falar, bom, porque você não tinha feito nenhum M&A antes na sua carreira, tinha? Foi a primeira vez. Vocês se sentiram preparados, tipo assim, agora e vamos? Ou, putz, o que eu faço agora? O que passou pela cabeça de vocês, assim? Vamos seguir? Não, a gente foi muito bem assessorada, assim, sabe? Então, tinham advogados, tanto do nosso lado quanto do lado deles, assim. O meu sócio também, Davi, o pai dele também é uma pessoa que trabalhou com isso a vida toda, então também foi uma super ajuda que ele teve como pessoa. E assim, eu sou muito mais dessa área de compliance, né? Então, eu sou COO. Então, acho que uma coisa que ajudou muito a gente foi, cara, a gente estava muito bem preparado nessas questões de políticas
A gente tinha política de compliance, política de risco, política de cadastro, né, de onboarding. A gente tinha um programa de compliance já super bem feito. No começo do Linker, a gente foi assessorado até pelo Pinheiro Neto. Então, essa questão da parte de regulamentação também eram assuntos que sempre foram recorrentes dentro da gente. A gente, por mais que fôssemos startup, e a gente é startup, a gente sempre foi muito organizado. Muito mais organizado do que, acho que, a grande parte das startups. Então, acho que isso ajudou muito a gente, mas a gente contou com todo tipo de ajuda que você pode imaginar, inclusive da própria ME, assim. Ah, isso é bom, isso é bom. E aí pra vocês, você disse que tecnologia era o maior asset. A Omia chegou a fazer auditoria técnica em vocês? Em olhar software e como que foi esse Do processo? Gingers foi tudo, assim. Tudo. Foi tudo. Então, teve algum aprendizado, assim, no processo pra vocês? Foi, putz, a gente aprendeu muito durante os processos de diligência? Porque, por exemplo, a gente conversou com a Ana e ela falou, na parte de tecnologia, ela como engenheira, eu sei que você também se formou em engenharia, né? Mas ela era engenheira, assim, da vida inteira com uma Construtec. Falou, a parte de tecnologia eu sabia, agora o resto foi um aprendizado gigante pra gente colocar tudo que era relacionado a finanças, legal, organizar a casa mesmo e levar isso pra operação para depois do deal. Pra vocês, a parte de tech, teve algum tipo de aprendizado ou como foi o processo? Essa parte ficou muito mais com o nosso CTO, né? Então, acho que até teve, assim, muito mais voltado na parte de políticas e políticas de tecnologia do que efetivamente a tecnologia em si, né? Sim. Porque tecnologia, você abre o capô, né? A gente fala, você abre o capô, tá lá, você vai olhar, se gostou, gostou, não gostou, muito o que fazer, né? Mas, por exemplo, essa parte de documentar tudo, que eu acho que é bem importante. A gente tinha bastante coisa, mas, por exemplo, até coisas mais recentes, como o LGPD, como é que você... de dados mesmo, né? De gestão dos dados e tal, como é um trabalho que o Brasil está em construção, eu acho que foi uma coisa que a gente aprendeu, sim, que era importante. É super recente, mas acho que já tá tão enraizado na gente que parece que a gente vive com a LGPD há tempos, né? É uma coisa muito engraçada. Claro. E pra vocês, assim, aconteceu o deal, e aí a estrutura do deal foi que vocês ficaram embaixo do umbrella da Omie, é isso? Então vocês continuaram à frente da operação, mas vocês contam com essa... Existe uma parceria, assim, entre a solução deles e a de vocês, mas continuam duas empresas apartadas. A gente é uma business unit, né, internamente. Sim. Ah, tá, legal. E para vocês isso já tinha sido uma coisa que tinha sido discutida, já estava na mente de vocês ou já era o modelo que a Omia chegou para vocês e falou assim que a gente faz M&A? Não, na verdade foi algo que a gente discutiu em conjunto, não era nada que o Link tinha estabelecido que só ia funcionar se fosse desse jeito, e nem algo imposto pela OMIE. Tipo, como é que vai funcionar, né? Então, a gente sentou e falou, olha, funciona melhor se a gente fizer assim, assim, assado. É, porque afinal de E contas, aí, iam de conta para PJ e eles sabiam da outra parte, então. exatamente. Então, e funciona super bem, assim, super bem. É uma simbiose muito interessante. Até na parte comercial, assim, é bem legal, porque comercialmente falando, as estratégias da Wii são até conhecidas no mercado, porque eles são muito bons, já tinham essa parte de franquia muito estabelecida, muito, muito admirável, assim, sabe? Tipo, uma sacada que eles tiveram muito interessante. E a gente já tinha um pouco dessa questão de parceria com contabilidade. Então, foi uma das coisas, inclusive, que despertou o interesse mais no Linker com relação ao IE, porque a gente já olhava para o mesmo público, que eram os contadores, né? Então, não tinha uma questão de convencer a gente que aquele era o caminho certo. A gente já sabia que aquele era o caminho certo, era de juntar as forças e ir junto. Então, foi bem interessante nesse sentido. Então, e eu acho que até por isso que deu certo, né? Que combinou ali nessa parceria frutífera. Porque a gente tinha já, assim, essa parte muito de cultura de negócio muito similar. Então é diferente, por exemplo, de você ir para uma empresa que às vezes
ah, pô, é um negócio legal, mas que o fit cultural entre os dois mundos assim, não é legal. No caso do meu, não. No caso do meu, é muito, muito condizente, assim, com o que a gente... Até as palavras, é bem legal. Eram parecidas, assim, tipo, da nossa missão, dos nossos valores, assim, as palavras eram muito similares no sentido de fazer o empreendedor ter sucesso, de ajudar o empreendedor brasileiro a ter educação, a ter sucesso. Porque, no final, assim, tanto o Linker como o Lê são a mesma coisa. A gente quer ajudar o empreendedor a ter sucesso. A gente quer ajudar o empreendedor nessa gestão financeira do dia a dia, seja através de um produto financeiro, seja através de uma plataforma de gestão, a ter sucesso no negócio dele. É. Então, E uma coisa na outra, né, Ingrid? Assim, é complementar. Total. Simbiótico. De verdade, assim, até as palavras eram muito similares, sabe? Sim. E esse ponto de cultura é bom porque na integração eu imagino que já foi uma mão na roda, né? Porque grande parte dos M&As que a gente vê tendo muito problema depois do deal, cultura é um dos pontos principais, né? Assim, as pessoas realmente não falarem a mesma língua, literalmente dentro, às vezes, até do mesmo business, né? E para vocês, o período de transição foi tranquilo. Foram os primeiros 100 dias lá que, pelo menos, cultura não foi um desafio. O que foi, você acha que o maior aprendizado desse período, assim, de fechamos o deal, agora a gente já sabe como é que vai ser a estrutura, e aí os primeiros 100 dias como uma empresa, então, indo para o mercado já anunciando tudo? É, particularmente para mim, o mais difícil foi que tinha acabado de ter bebê, né? Ah, é verdade. É verdade. Tem isso também, que você é uma guerreira, né? Tu passou por esse processo inteiro grávida, e aí depois ainda teve uma neném no meio do caminho. A Maia nasceu dia 1º de novembro, a gente assinou os últimos documentos ali por volta do dia 5 de novembro. Dia 17 de novembro a gente estava aqui no Cubo anunciando para o time que a gente estava se juntando ao MIE. A Maia, então assim, os primeiros 100 dias foi os meus primeiros 100 dias como mãe, exato. Ao mesmo tempo veio dentro do meu filho mais velho, que tipo, assim, pra mim, esse é o meu filho mais velho, o Link. E tendo que lidar com essa ansiedade para mim também, porque eu queria estar próximo do time, até para passar essa confiança, essa credibilidade de que a gente estava fazendo coisas bacanas com relação a isso. Então foi assim, o mundo inteiro que se abriu de várias formas e putz, deu tudo certo, mas que foi desafiador até para você com pessoa de ansiedade. É verdade. Ainda mais pra uma pessoa hiperativa, né? Que tem muito estímulo. Acho que ela estímulo demais, de repente, ao mesmo tempo. Você quer abraçar. Foi assim, o ácido tá me... Eu achei que quando você falou no começo, né? Eram vários chapéus e tal. Cara, isso não foi nada quando você vem entender e ao mesmo tempo. Nada de nada de nada. Enfim. E primeiro filho, né? Ainda se fosse o segundo filho, até você já sabe o caminho, mas assim, primeiro filho, e tipo, tô me mudando também de casa, porque nesse meio do caminho eu mudei 2 vezes de casa, porque eu saí da casa que eu tava, que não era uma casa preparada para receber, tipo, um bebê, aí fui para um apartamento que era super legal e tal, mas assim, começou uma obra no andar de cima que tava deixando a gente maluco. E corria o risco da bebê nascer e a obra não ter acabado. E era, tipo, realmente ensurdecedor. E aí a gente teve que fazer uma outra mudança nesse meio do caminho. Então, 3 foi casos, realmente assim, na pandemia. Na pandemia. Não, é desafiador. Menos estilo, assim, too much pra minha cabeça, mas enfim, deu tudo certo. Eu tiro o meu chapéu pra você, porque não é fácil. A gente brincou outro dia até na outra live falando que qualquer processo de M&A é um outro trabalho full-time, né? Um outro full-time job, que você tem que ver, ainda mais depois, porque tem toda a parte, imagina você como CEO também, da preocupação das pessoas, porque no fundo, M&A, independente de ser de uma empresa de tecnologia ou não, é sobre as pessoas, né? Então você quer passar segurança, quer fazer a transição da forma mais ok possível. Então eu imagino que pra você também tenha sido um baque. Então, no caso, eu tiro o meu chapéu pra você, porque é heroína, assim, guerreira. Mas, cara, não dá pra pensar, entendeu? Né? Tipo, você vai fazendo, Vai. vai acontecendo, e depois quando você olha, você, nossa, passou tudo isso e eu nem percebi. É muito forte. E nesse meio tempo, Nesse momento, você tem que ser meio pinel da cabeça, sabe? Tipo, você não pode ter noção das coisas. Não tem que ser meio sem noção, porque se você
se você para olhar o tamanho do tsunami que tá vindo, você não vai. Você congela, você paralisa de medo. Verdade. Pessoal, a Ingrid travou pra vocês também. Me escreve aqui no chat. Já voltou. Voltando. Voltou. Boa. Boa. Tocou o telefone, tô no celular. Ai, vai acontece. Então, Não pode ser assim, não mesmo. Não pode ser o tipo de não pode olhar. tá conversando. Você não pode ter noção do tamanho das coisas, senão você não faz, assim. E não, e detalhe, esse detalhe é importante. Trabalhando. Então, eu não larguei a operação para tipo, fazer o do Diligence. Não, a gente fazia do Diligence e fazia a operação tudo junto. Tá podendo, né? E era muito interessante porque, assim, chegou um momento da minha gestação que eu já não conseguia mais ficar sentada. E aí, eu ficava deitada, eu trabalhava deitada da cama. Porque, assim, começava a doer muito a minha barriga se eu ficasse muito tempo sentada. E de pé também, né, é mais difícil. E aí eu lembro que eram 2 horas da manhã, eu com fone de ouvido com o computador aqui do meu lado, meu marido dormindo na cama. Eu tenho de um lado, eu trabalhando do outro, tipo, porque era o horário que dava pra gente conversar sobre algumas coisas do Genius, por exemplo. É um saldo instalado. Mas é o que você falou, tem que ir. Começou o processo, vai até o final, vai na fé, segura na mão e vai. E o negócio que eu achei interessante, eu até já vi uma entrevista sua, mas quando que foi o processo que você recebeu o convite para fazer parte da... Porque antes da Associação Brasileira de Startups, você fazia parte da Associação Brasileira de Fintechs, é isso, certo? O seu foco era mais fintech. Quando que virou essa chave de, putz, agora eu quero que você pegue esse desafio maior e faça todo esse trabalho fascinante que você fez de dialogar com o órgão regulador e fazer essa interface com as fintechs para startups no geral? Cara, de novo, assim, né? Não foi. Tem que ser meio pneu. Porque tanto a AB Fintechs quanto a AB Startups, eu não queria entrar. Por quê? Desafio assim, uma mulher guerreira dessa, tem que ser alguém assim. Não foram coisas assim planejadas, entende? Sim. Putz, eu quero entrar, olha, tem uma associação, nossa, quem sabe se um dia eu fosse presidente dessa associação. Não. Eu lembro que, assim, na Associação Brasileira de Fintechs, teve uma época que eu tava me envolvendo mais, mas eu comecei a ver, cara, que, assim, era muita treta, não, assim, no sentido negativo, sabe? Mas, assim, cara, você tinha... Eram, assim, forças de tudo quanto é lado. Então, tinha muitas discussões, tinha gente que queria ir para um lado, gente que queria ir para o outro. E quando eu olhei aquilo, eu falei, putz, meu, é isso, assim, você tem que lidar com essa treta toda, tipo, você tem que ir ali administrando as ansiedades. E quando eu recebi o convite de compor uma chapa junto com uma das pessoas, que hoje é o atual presidente da Fintechs, o Diego Pérez, ele me chamou para um café. Eu lembro como se fosse, chamou Anabela Paulista, me chamou para um café, falando assim, pô, então, eu vou entrar como diretor da associação, e eu queria muito que você entrasse ali comigo e tal. E eu lembro falando assim, poxa, Diego, eu não tô afim. Eu quero um pouco de paz na vida, começando a empreender, assim, bem no comecinho. Eu já participava da associação, mas de maneira informal, como associada, quando eu estava no Leão. Mas eu estava começando a empreender, eu falei, cara, não tô afim, Diego. Eu lembro, putz, não, eu tô começando a empreender agora. Eu não sei o que vai ser da minha vida, eu vou ter que me dedicar muito a isso, você sabe muito bem e tal. Não vai dar, tipo, não agradeço. Não, mas vai ser legal. Tipo, pô, eu tô com vários planos que eu vou compartilhando com você. Tipo, tem perspectivas muito legais, vai ser legal, vai ser legal, vai ser legal. Vamos. E aí, meio que eu acabei indo, mas, tipo, meio a contragosto, assim. Pô, tá bom, vamos ajudar. Roubada que eu enfiei. Foi muito legal. Uma jornada incrível. E eu ia continuar como diretora da associação, porque eu gostava muito. E foi nesse momento que eu comecei a me envolver com o Open Finance, com o Banco Central, que eu virei conselheira do Open Finance com o Banco Central. E que eu tô até hoje, assim, realizando as fintechs. É um tipo de relacionamento que eu não tinha experimentado ainda, que eu, fiquei apaixonada, eu acho super bacana o trabalho que o Banco Central tá fazendo, e você vê isso de perto e poder participar ativamente. Enfim. Aí, em 2020,
eu ia me candidatar novamente para ser diretora da associação, Uhum. que são 2 anos também, igual a Bem Startups. E aí veio o convite do Felipe Matos, que eu não conhecia. Eu conheci, assim, tipo, poucas vezes, porque ele tem uma coluna, acho, no UOL, no Estadão, não sei. E ele sempre que escrevia de inovação no setor financeiro, ele me ligava. Ah, tá. Então era meio que uma aproximação profissional, assim, de vez em quando. Completamente. Mas eu não conhecia profundamente, nunca tinha trabalhado com ele, nunca tinha, tipo, visto ele pessoalmente, porque a gente estava na pandemia, ele estava morando em Florianópolis na época, e a gente tinha só esse relacionamento. Quando ele me ligou para fazer o convite, eu lembro também como se fosse onde eu estava. Eu estava na praia, porque a gente estava quarentenando, lá em Ubatuba, eu e meu marido e tal, ele estava trabalhando de lá. Ele me ligou. E aí, esse que ele me ligou, e tipo, você pode falar, claro, posso. E aí ele pegou, então, assim, sempre me sondaram para ser presidente da associação, acho que agora chegou o momento, eu preciso de alguém para ser minha vice-presidente, eu pensei em você. Olha. Aí eu fiquei atônita, porque não tinha passado pela minha cabeça o envolvimento com a Bem Startups, assim, eu conhecia também muito de longe o trabalho da Bem Startups, né? E aí eu peguei e falei, olha, eu não sei o que te falar, não sei o que te responder, como eu tô na Bem assim, não sei, que eu tava me conversar, aí eu comecei a conversar com o CEO, que na época era CEO da associação, porque tem o presidente e o CEO, né, que tá combinado. Eu conversei com o CEO e tal, aí eu tava meio que nessa, assim, quando, putz, eu tive alguns problemas pessoais em 2020, tipo, uma tia no ficou doente, e que acabou falecendo, mas eu fiquei muito impactada com isso. E eu liguei pra ele falando, cara, não quero, eu tô num momento de vida muito delicado, eu não consigo, assim, emocionalmente falando, lidar com isso, tipo, eu tenho que tocar minha empresa e tal, não, tinha um ano muito difícil. Aí ele, Ingrid, calma, não toma nenhuma decisão agora, espera, vamos conversar e tal, acho que você tá sob fortes influências emocionais sobre as coisas que estão acontecendo. Enfim, eu entrei e virei vice-presidente. E aí, cara, assim, as coisas foram acontecendo, e a gente definiu que seria interessante se a gente fizesse uma dobradinha invertida. Ele entrando como vice-presidente, né, o vice-presidente, e ela entrando como presidente dele. E foi isso que aconteceu. E, assim, essa questão da presidência foi muito pelo fato de nunca ter tido uma mulher presidente da associação. Foi a primeira vez, né? Eu vi. Saiu em todos os lugares, né? Aliás, merecido, né? Porque precisamos de mais. Assim, passo longe. A mão pesa mais quando é uma mulher, né? Então, assim, coisas que eu acho que não aconteceriam se fosse o presidente homem, acontecem quando a presidente é uma mulher. Então, se você não tem, por exemplo, espaço, margem para erro, porque, assim, a pedrada vem muito mais forte. Enfim, mas foi muito com esse intuito da gente ter esse marco na associação. E aí eu topei por causa disso. Faz 5 meses que eu tô lá nessa função e tem acontecido coisas bem legais, bem sinceras, assim. Então, por exemplo, até essa participação do G20 é inédito na história, assim, na associação, a participação do conselho, no conselho para levar pautas para destravar a inovação. Então, desde, sei lá, pensar num visto especial de startups, até pensar numa regulamentação específica, até pensar em tributação de investimento anjo. Então, é um lugar para a gente questionar, para a gente levar propostas, se isso vai acontecer ou não, cara, não sei, não importa se a gente vai conseguir aprovar tudo que precisa. O importante é, daqui um tempo, quando eu cumpri meu mandato e o conselho cumprir o mandato dos conselheiros que estão lá, das pessoas saberem entenderem mais o que é startup. A importância desse ecossistema que está ganhando relevância cada vez mais. Então, se isso acontecer, se mais pessoas souberem o que é startup, se a gente angariar mais pessoas torcendo por nós e ajudando a gente a crescer, eu estou satisfeita. Sucesso. Saindo ganhando, exato. Mas acho que, porque, assim, no Reino Unido tem. Eu acho que é um dos únicos lugares que eu já pesquisei bastante, que eu saiba, é um dos únicos lugares que eles dão benefício mesmo fiscal para investidores para uma pessoa física, então um indivíduo como eu e você, sem ser uma PJ e sem ser um fundo de venture capital, investir como anjo, né, como investidor anjo, investir em startups
principalmente early stage, que é quando a grande parte das startups precisam de mais ajuda, né, desse período do 0 ao 1. Você acha que isso é uma coisa que realmente funcionaria, de repente, no Brasil? Porque eu sei que aqui funciona, entre aspas, assim, óbvio que é um capital de risco, né? Então não é todo mundo que tem apetite para investir em startups, a não ser que seja uma coisa que você já seja um executivo, você já entenda um pouco a dor, você já seja um ex-founder, tenha feito um exit, então você acaba ficando mais próximo do ecossistema, mas até aqui o que eu vejo é que a população em massa não investe, obviamente, porque eles também não conhecem muito sobre o que é startup, o que é fintech, etc. Eu acho que no Brasil, de repente, tem um apetite maior porque tem muito mais gente. Não tem um apetite, de repente, maior para fazer parte, porque a gente tem um ecossistema de investidores hoje crescendo. Não é tão grande, obviamente, que nem nos Estados Unidos, né? Mas, assim, você vê as faculdades também influenciando os alunos, que são ex-alunos, a tentar investir em projetos da faculdade. Isso você acha que é um tipo de coisa que, de repente, daria certo no Brasil? De tentar promover um pouco Eu mais, sabe, de Eu acho, assim, mercado. sugerir a gente pode, é esse ponto. E aí, assim, as implicações até dentro da sociedade, assim, o governo tem que ajudar a gente a pensar nisso. Sim. Mas eu, particularmente, com certeza, eu acho. Porque hoje em dia, assim, fica muito fechado nessa bolha, né? Não sai muito da bolha, assim. Hoje os investimentos que são investimentos de anjo, fica muito fechado num determinado segmento. Ou então, acho que até eu vi uma vez você falando que o Brasil é ainda bastante fraco em deep tech, né? Perto de outros países mais desenvolvidos. Mas deep tech é o tipo de MVP, vamos dizer assim, que demora um pouco mais para ser maturado, porque você precisa de muito mais investimento, principalmente em alguns segmentos, né? Que são mais regulamentados. Então, tudo que é relacionado à saúde, construção civil, acaba sendo um pouco mais difícil. Então, de repente, investidores anjos nesse segmento, ou tendo algum benefício mais para esses anjos desse segmento, seja uma coisa interessante para ser explorada, né? Com absoluta certeza. Isso, tipo, eu tô torcendo para que isso aconteça. Mas, de novo, assim, não dá para a gente fazer isso sozinho, entende? É, tem que ser todo mundo. Não é o ecossistema que vai se organizar para ser. Não, a gente tem que pedir para o governo, mostrar para eles os benefícios, mostrar que é uma indústria que cresce de maneira exponencial, que tem esse investimento inicial. A gente não tem, por exemplo, investimento em CAPEX, É, para uma indústria mais tradicional. É esse tipo de olhar que a gente tem que ter para a indústria de tecnologia. Ela não tem esse CAPEX, no sentido físico da coisa, mas, cara, tem que ter um investimento inicial que seja através dessa isenção na tributação de investimento anjo, por exemplo. Então, esse olhar é o nosso papel fazer, educar, culturar, por exemplo, quem toma essa decisão para ver os benefícios que isso vai gerar para a gente. uhum. Até porque se for pensar pro mundo inteiro, eu acho que a gente brinca bastante na Valia falando que não existe empresa que não seja de tecnologia hoje, porque grande parte das empresas tem dados, ou se você coleta um e-mail, pronto, você já é uma empresa basicamente com algum tipo de tech dentro de casa, e isso vai começar a ser o futuro para todas as empresas, né? Então, tech eu acho que é o segmento que mais cresce, é o que mais vai crescer no futuro, ainda mais com inteligência artificial, né? Independente se é um hospital, se é uma log tech, ou enfim. Até a quitanda da esquina tem o negócio de pagamento e um CRM minimamente para se organizar. Então, e se também não me engano, do G20 tem um percentil considerável, né, do PIB que já é alimentada por startups, né? 15% do G20. 15%? Já é, 15% do PIB do G20. essa já é super considerável, né? E cresce de maneira exponencial. Então, daqui 2 anos pode ser que seja o dobro, entendeu? É porque a tecnologia não é linear, né? A tecnologia acaba dando esse fator exponencial para crescimento de negócio, desde que seja feito de forma, né, bem feita. É, Da hora. estruturada. Porque também tem uma coisa que a gente fala bastante aqui, e talvez para uma pessoa que não seja, que seja um pouco mais leiga em termos de desenvolvimento de software, né? Um time ser triple, double em termos de crescimento de pessoas não significa que ele vai crescer da mesma forma em termos de produtividade. E às vezes é uma coisa que a gente olha, né? Fala, nossa, uma empresa de tecnologia, o Instagram, se não me engano, tinha 15 pessoas quando ele foi vendido. Uma empresa super enxuta, mas que rodava. E em contrapartida, a gente tem empresas de tecnologia que tem 2.000 pessoas e no final das contas não é produtiva. Então tem muita redundância e tal. Mas realmente a tecnologia acaba trazendo um fator exponencial para crescimento, geração de receita, aumento de novos mercados, que é hoje um fator que é o secret sauce de todo mundo, né? Acaba sendo diferencial, assim como eu imagino que foi o de vocês, como você comentou com o LME.
E aí, acho que a última pergunta é: o que que você acha que a gente pode fazer para aumentar, então, esse nosso diálogo com esses mercados que, de repente, não é o mercado americano, não é o mercado europeu, mas os outros mercados que a gente às vezes fica muito nessa bolha também e não olha muito para a A gente China, que é um fica. mercado super gigante, nem Índia, nem outras partes da Ásia também, né? O que que você acha que pra gente, empreendedor ou fundo de investimento, porque tem muita gente que assiste que acaba sendo corporate M&A ou investidores, a gente como unidades, o que que a gente consegue fazer para de repente alimentar esse ecossistema? Olha, eu acho que é se jogar, é olhar mesmo para esse ecossistema, sabe, aí poxa, é cavar essas oportunidades, é fazer, é é sair realmente, assim, da zona de conforto. Então, cara, assim, a gente só vai para os Estados Unidos? Vamos fazer uma missão, vamos procurar alguém para fazer uma parceria estratégica. A associação, por exemplo, está negociando com algumas nações, até assinou com a China um acordo de cooperação internacional. Então, é muito nesse sentido, sabe? De você ir atrás mesmo, de se aproximar. E não adianta, não é algo que vai se abrir no momento que você chegar. É uma construção, mas você tem que começar. É. Começar, tem que mostrar os números, tem que vender Brasil, tem que ir presencialmente, é super importante. Então, é realmente esse esforço inicial de sair da zona de conforto. Não tem outra alternativa, assim. Não, eu concordo. Acho que e é um trabalho que todo mundo tem que fazer, né, o trabalho de formiguinha, assim, que nem a gente falou no começo da síndrome sem nome, que não é a síndrome de vira-lata, mas acho que todo mundo tem que falar bem do não só do país, mas das oportunidades que tem, porque realmente é um país que é super diferente. Eu brinco com os gringos daqui falando que o Brasil realmente é uma jabuticaba, tudo que acontece no Brasil é diferente, mas dá certo. Então, assim, tem um porquê que dá certo, né. Estamos aqui, né? E aos trancos e barrancos tem todos. É isso que é muito louco, assim. Quando a gente fala com todos os nossos desafios, é com todos os nossos desafios mesmo. A gente cresce, a gente faz um bom trabalho. Imagina se a gente consegue facilitar a vida do empreendedor, sabe? O quanto que a gente vai brilhar. Sim, não, concordo 100%. Ingrid, eu queria agradecer, assim, imensamente para você, por você ter aceitado esse convite. Eu acho que foi uma conversa bem esclarecedora. A gente tem alguns, desde que a gente começou a fazer a série dos Adquiridas, sempre aparece um pessoal que foi abordado por um potencial comprador ou está nesse processo de não sei se eu vou vender meu negócio, se eu vou escalar até o IPO, se eu vou segurar por mais uns 2 anos. Então a gente acaba fazendo também um subgrupo com essas pessoas, a gente junta elas para elas também, se já passaram por isso, nada melhor do que você conversar com quem já passou por. Eh, Não. então eu vou te colocar depois. E agradecer muito por você ter aceitado esse convite. Quem sabe para um próximo a gente não chama quando a gente tiver alguma coisa mais azeitada também dentro do ecossistema de inovação, de repente, entre Brasil e UK. A gente faz alguns eventos no Brasil também que são para promover um pouco do awareness em tecnologia. Então, acho que os dois lados são interessantes. A gente tenta conectar muito o mundo de business com o mundo de tech. Então, hoje a gente tem, duas frentes, né, a gente acaba trabalhando com o DD, que foi o que você passou, então a gente faz a diligência técnica dos deals, mas ao mesmo tempo a gente também trabalha com assessments internos, das empresas, justamente para ajudar, por exemplo, quero ser vendido daqui 2 anos. O que que eu preciso ter dentro de casa, de repente, ou num roadmap detalhado, ver redundância, se a minha tecnologia realmente é o meu asset. E a gente é baseado na Suíça, então a gente também pode fazer essa ponte com vocês, se vocês precisarem com o pessoal da Suíça. A gente é super próximo da Câmara de Legal. Comércio. Acho que tem bastante coisa para explorar. O pessoal precisa saber mais sobre o Brasil, porque eles acabam fazendo investimentos péssimos em lugares ruins e tem ótimos investimentos no Brasil para ser feito. Então a gente quer ser o super parceiro de vocês nessa jornada. Contem comigo. Obrigada pela oportunidade. Eu tô nessa vida aí de vender Brasil, então vamos virar conversa para falar bem de Brasil. A gente tem um monte de coisa legal acontecendo e vamos nessa. Muito obrigada. Obrigada, pessoal. Esse vídeo vai ficar disponível para vocês, que nem eu falei no começo no YouTube. E aí, se vocês tiverem com dúvida e comentários e afins, por favor, mandem pra gente lá e a gente cascateia aqui dentro. Obrigada, Ingrid. Tchau, pessoal. Beijo.